Uma dúvida muito importante para ti. Provavelmente está se sentindo sobrecarregado de muitas coisas que tem que aprender, inteligência artificial, tem que aprender milhares de coisas ao mesmo tempo. E esse vídeo é uma mensagem de paz, de trazer algumas reflexões que a gente vê em muitas palestras, em muitos ambientes de ensino, YouTube, Instagram, e eu vejo que tem alguma coisa de muito errado aí, que a gente está se sobrecarregando sem precisar muitas vezes. Isso eu digo até inclusive para me reforçar sobre esses pontos e cuidar, porque é muito tentador a gente se sobrecarregar aprendendo inteligência artificial nova ou achando que tem que fazer milhares de coisas novas todo dia. E as bases, elas vão ser sempre as mesmas, é a gente que muitas vezes complica isso. Então, é uma reflexão sobre o minimalismo do que precisamos fazer, do que depende da gente fazer. Porque com certeza absoluta, o Gemini, o Claude ou o GPT é muito melhor do que eu em organizar as coisas. Ele é muito mais eficiente do que eu para buscar referências de artigos científicos, etc. Então, não tem como competir nisso, mas tem outras coisas que só a gente consegue fazer. E é isso que eu quero trazer 5 tópicos para ti hoje, deixar um pouco essa sobrecarga de coisas que tem que aprender um pouco de lado para conseguir focar nas coisas que tu vai ver comigo através da lógica. Eu não quero que tu leve nada como verdade, mas da lógica, o que depende da gente, e por um bom tempo vai ser assim, sempre foi assim e depois vai continuar sendo. Primeira das observações é que o lançamento da inteligência artificial, essa inovação que chegou, ela se assemelha com o lançamento dos livros. Porque imagina só comigo, tá? O que é a inteligência artificial? É uma forma de deixar o conhecimento ou a velocidade que o conhecimento se espalha e se conecta com inúmeras outras coisas muito mais rápido. E isso é semelhante a quando foi lançado os livros em escala. Imagina só o desespero do pessoal que detinha o conhecimento na época, sabendo que vai ter 1000 livros com o conhecimento que ele detinha antes, espalhados pelo mundo, e ficaria muito acessível, muito fácil para quem quisesse fazer alguma coisa ir lá e fazer. Então, o mesmo nível de sobrecarga de informação que o pessoal teve quando foram lançados as editoras e que o livro impresso, de fato, é semelhante a comparado a hoje em dia a inteligência artificial com a velocidade de informação que ela produz. E o mundo não acabou depois de lançar os livros, inclusive ficou muito mais eficiente, a informação ficou mais distribuída. Tem livro ruim? Obviamente tem muito livro ruim. Tem inteligência artificial com resposta ruim e mau uso? Obviamente tem, mas a questão é que algumas coisas nunca vão mudar e é por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui para conversar sobre esse tema específico. E eu aprendi como gravar aqui vídeos para o YouTube sem me sobrecarregar, que é natural, sem muitos cortes e de fato conversando contigo. Eu vou usar a dinâmica de comunicação que a gente faz em sala de aula mesmo, para não ter muita diferença. Eu quero trazer o primeiro tópico que eu anotei aqui, e isso vai vir em palestras em todos os lugares, em todos os temas possíveis. Eu tenho que ter uma habilidade de definir objetivos. Porque, para pensar, uma inteligência artificial por si só, ou qualquer tecnologia que eu possa vir desenvolver, ela parte de ter um objetivo. E aí as coisas se tornam um meio para alcançar esse objetivo. Então, é nós, como seres humanos, que temos, por enquanto, né, temos a vontade de fazer algumas coisas. Eu tenho vontade de construir uma empresa muito bem sucedida, eu tenho vontade de lançar um projeto, eu tenho vontade de fazer uma palestra. Definir o objetivo e imaginar esse quadro mental lá na frente é algo que só depende de nós, como seres humanos, como mentes pensantes, e através das ferramentas que a gente tem, isso se torna mais fácil, mais eficiente, melhor. Só que definir o objetivo só depende de nós. E esse é um ponto interessante, porque aqui que começam todas as outras coisas, seja tua empresa, seja teu negócio, lançar um livro, o que for preciso, começa em ter objetivos. E aí que tá, esse livro eu tô lendo agora, Memórias do Subsolo. Ele é, assim, uma pancada. Eu li ele até a página 40, depois eu tive que voltar a ele e reler de novo passo a passo, porque eu não tinha entendido nada, porque ele é muito denso e ele fala sobre a realidade de pessoas que pensam demais,
que inclusive se acham muito superiores e ficam ruminando os pensamentos versus pessoas de ação, pessoas que vão lá e fazem as coisas. Que o autor aqui, nas memórias do autor aqui que conta o seu relato, são pessoas menos evoluídas, pessoas como se fossem animais. Só que na visão dele é isso. Só que o autor, quem está escrevendo aqui e refletindo sobre isso, ele não consegue ter nenhuma realização, porque ele fica só pensando sobre as coisas, só definindo as coisas, só preocupado e não bota em ação. Por isso que o que depende de nós também é o segundo tópico, que é a execução, de conseguir colocar os pensamentos e os projetos que estão no papel, conseguir fazer esse post-it virar um vídeo. Eu preciso ter esse ímpeto de gravar, de fazer, de botar a mão na massa para isso virar a realidade. Inclusive, esse vídeo está sendo gravado por incentivo desse livro aqui, que eu estava com essa ideia e esse roteiro pronto já há uma semana e dependia da execução. Eu falei, cara, eu vou fazer uma xícara de café aqui, vou botar para gravar e pronto, vou fazer. Poderia ficar melhor? Poderia ficar melhor, mas eu vou fazer primeiro e eu defini o objetivo de descrever sobre esse tema, de escrever as 5 habilidades que eu acho fundamental e aí eu executo ela. E aí não importa se vai ficar perfeito, se não vai, eu fiz ela de um jeito natural. Então as 2 habilidades, definir objetivos e executá-los. E aí executar eles eu posso utilizar o auxílio de inúmeras tecnologias, de tudo que eu precisar para executar o meu objetivo. Esse caminho, inclusive, ele ficou muito mais rápido do que antes. Antes, talvez, muito no passado, eu teria que ter uma câmera profissional para gravar ou não teria a tecnologia de câmera de telefone tão boa quanto essa. Então, eu tinha mais entraves. O que a tecnologia trouxe foi uma agilidade maior entre o objetivo e a execução e o resultado. Habilidade 1, definir objetivos. Habilidade 2, executar as ações práticas, não só teóricas, para esse objetivo ser cumprido. Digamos que uma ação teórica seria pensar sobre o tema e escrever um roteiro. Mas até aí nada mudou, não ficou pública essa mensagem. Você está vendo esse vídeo no YouTube é porque ficou pública, porque eu editei, postei e finalizei esse trabalho. Ponto número 3 desse post-it aqui, ó. Integrar. O que seria integrar? Seria pensar em como eu vou fazer a conexão de 2 coisas que nunca foram conectadas antes no cenário que tu tá. O que eu quero dizer com isso? Conectar, integrar nesse sentido aqui é, por exemplo, a contratação de uma pessoa. Eu penso em, cara, eu preciso fazer com que isso seja feito de uma forma melhor e fazer isso se conectar com esse outro. O que vai ser o conector? Vai ser essa pessoa que vai pegar essa tarefa aqui e vai entregar essa tarefa desse jeito. Então, integrar são formas de conectar os pontos de uma forma mais eficiente, ou que não era feita antes. Integrar significa eu pensar em conexões e criar caminhos para aquelas tarefas serem melhores entregues. Então, é esse a reflexão, não leva só a palavra integrar como integração num site, etc. Levem como eu posso conectar 2 coisas que não se conectavam antes. Como o papel de ser humano nesse cenário que tem que desenvolver milhões de habilidades, integrar também é, por exemplo, apresentar uma pessoa à outra. Eu pensar e fazer essa junção, e fazer a conexão dessas coisas. Porque isso a inteligência artificial, de certa forma, faz de conectar ideias e tal, só que ela não tem esse senso, talvez, inovador ou da ação. Muitas coisas no mundo, elas não estão integradas. Talvez 2% a gente consiga integrar ela com inteligência artificial ou o que está automatizado. Mas a maioria dos contatos, por exemplo, dos meus amigos, que faria muito sentido se conectar, eles nunca se viram, talvez. Eles nunca tiveram a oportunidade de se conectar um com o outro. Então, integrar é pensar como que eu faço coisas novas acontecerem através da conexão de 2 pontos. Esse aqui foi um pouco mais filosófico que o anterior, só que ele é essencial, né? A maioria das coisas no mundo não está integrada. E a nossa missão, nosso papel aqui é pegar e aproximar as coisas e criar um caminho para aquilo ali se resolver.
Aí pode passar por integração com inteligência artificial, com sistemas, com plugins, com tecnologias novas, só que eu tenho que pensar em integrar as coisas que dependem dessa minha execução, da minha ação como ser humano, tá? Quarto tópico é servir. Aqui é um tópico bem humano que eu vejo que não tem muito como substituir, que é através da sensibilidade, um ser humano olhar para o outro e notar que existe uma demanda que é possível ajudar o outro e fazer isso naturalmente. É uma das formas de conseguir executar essas integrações, etc., e melhorar a experiência de alguém através da sensibilidade sobre seja os sentimentos daquela pessoa, seja os objetivos daquela pessoa, e torna a gente também único quanto a isso aqui. É olhar para o sentimento das pessoas e conseguir, seja através de uma palavra, de um ato, de um elogio, otimizar a experiência dessa pessoa através de servir ela de uma forma que ela se sinta humana. Eu acho que cada vez mais vai ter espaço para a gente trabalhar esse servir aqui. Seja de ouvir alguém quando precisa, seja de marcar um café com alguém que precisa conversar também. Então, servir é o ato talvez mais humano dessa lista aqui, que às vezes a gente esquece que tem que fazer, só que ele é essencial para as coisas acontecerem. Não é só de técnicas que o mundo vive. Se eu esquecer disso aqui, eu deixo o lado humano deixo de canto, sabe? Então, servir é pegar dentro do ambiente de trabalho, seja em eventos, seja em qualquer lugar, e surpreender através da superação da expectativa do que estava sendo naquele momento. Então, eu pegar e servir um cafezinho para alguém. A pessoa não esquece disso no evento, de elogiar alguém por algo que ela fez que merece elogio. Isso aqui é um detalhe também filosófico, mas também que não vai deixar de depender de nós como seres humanos. Quinto tópico é adaptar. E nesse livro também aqui, ele chega numa parte que ele fala o seguinte: as pessoas... Não vou ler que ele talvez não dê para entender tão bem, que é as pessoas de mentalidade de ação, as pessoas de ação que querem fazer as coisas, que querem resolver as coisas, que estão lá para resolver o negócio, quando elas se deparam com uma barreira, quando elas se deparam com algo que dificulta ela avançar, ela fica de certa forma desconcertada. Ao passo que, analisando outras pessoas que gostam de reclamar, quando elas encontram uma barreira, quando elas encontram uma parede, um problema, elas se sentem aliviadas, que têm uma excelente desculpa para dar e um excelente motivo para falar, eu não progredi porque eu tive uma barreira aqui que impossibilitou. E aí que mora o perigo. Nesse caso, quando a gente vê um obstáculo, quando a gente vê uma barreira, um problema, é a nossa capacidade de adaptar, de se moldar, de ser flexível para quando vê, dar a volta no muro, quando vê achar uma porta, botar uma escada, pensar em como superar esse desafio. E as pessoas que ficam ruminando pensamentos, elas não pensam, elas se contentam em ter um problema que, digamos que vai impedir, que uma barreira que seria uma ótima justificativa para não continuar. Então, se eu tenho a habilidade de me adaptar, eu não vou, talvez, me frustrar tanto no sentido de que aquilo me trava. Aquilo ali me, talvez, atrase ou exija um tempo para superar. Só que eu tenho que saber que aquilo ali eu consigo me adaptar para conseguir superar aquele desafio da mesma forma. E essa habilidade número 5, que também só depende da gente, só depende de nós. Habilidade número 1, definir objetivos. Número 2, execução, de conseguir colocar em prática e tirar do papel. E aí que mora que muita gente perdeu a habilidade de execução, fica muito pensando, muito desenhando, muito estruturando o projeto, falando com o ChatGPT e aí não coloca na prática, não faz as coisas que tem que fazer. Terceiro, integrar, conectar coisas que não foram conectadas ainda. Quarto, servir, é agir como ser humano e não esquecer que a gente tem aqui emoções, sentimentos e a gente precisa fazer a experiência do outro ser um pouco melhor, pelo menos, através da nossa palavra, da nossa ação. Quinto,
adaptar, é ser flexível, usar a criatividade para conseguir superar alguns desafios que vão aparecer nesse caminho. Essas são habilidades macro que, se a gente parar para pensar, é o que importa. Vai ver em palestras, comece a reparar em palestras. É sempre esses temas aqui de uma forma um pouquinho diferente. Então dá para ativar o pensamento lógico um pouco mais eficaz e não deixar só as regrinhas de palestrantes estarem ativas. Elas podem ser legais para gerar ideias, insights e coisas novas, só que a base nunca muda e nunca vai mudar. E esses são os 5 pilares que eu achei nessa base aqui. Se ficou até aqui, pelo amor de Deus, deixa o gostei para mim saber que tu assistiu até o final desse vídeo, deixa um comentário também que ajuda bastante. Se gostou desse formato de vídeo um pouco mais descontraído, inclusive tomando um cafezinho, deixa também esse feedback aí que é importante para conseguir produzir cada vez mais conteúdo nesse formato que fica muito melhor para mim gravar também. Muito obrigado e até mais.